Bem, o nosso estudo de hoje, aproveitando que vamos entrar no mês do Natal, é o estudo do livro Roteiro de Emmanuel, e a lição de hoje é a lição 1, O Homem ante a Vida. No crepúsculo da civilização em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio supera as fronteiras da inteligência comum e acorda dentro de si com interrogativas que lhe incendeiam o coração. Quem somos? De onde viemos? Onde está a estação de nossos destinos? À margem da senda que jornadeia, surgem os escuros estilhaços dos ídolos mentirosos que adorou, e enquanto sensações de cansaço lhe assomam a alma enfermiça, o anseio da vida superior lhe agita os recessos do ser, qual braseiro vivo do ideal sobre a espessa camada de cinzas do desencanto. Recorre à sabedoria e examina o microcosmo em que sonha. Reconhece a estreiteza do círculo em que respira, observa as dimensões diminutas do lar cósmico em que se desenvolve, descobre que o Sol, sustentáculo de sua apagada residência planetária, tem um volume de 1,3 milhões de vezes maior que o dela, aprende que a Lua, insignificante satélite do seu domicílio, dista de mais de 380 mil quilômetros do mundo em que lhe serve de berço. Os planetas vizinhos evolucionam muito longe no espaço imenso. Dentre eles destaca-se Marte, distante de nós cerca de 56 milhões de quilômetros, à época da sua maior aproximação, e alongando as perquirições além do nosso Sol, analisa outros centros de vida. Sírius ofusca-lhe a grandeza, Pólux, a imponente estrela dos Gêmeos, eclipsa em majestade. Capela é 5,8 mil vezes maior, Antares apresenta volume superior, Canopus tem um brilho 80 vezes superior ao do Sol. Deslumbrado, percebe-se de que não existe vácuo, de que a vida é patrimônio da gota da água, tanto quanto é a essência de incomensuráveis sistemas siderais, e que, assombrado ante o esplendor do universo, o homem que empreende a laboriosa tarefa do descobrimento de si mesmo volta-se para o chão, a que se imanta e pede ao amor que responda à soberania cósmica dentro da mesma nota da grandeza. Todavia, o amor no ambiente em que ele vive está ainda, qual planta milagrosa, em termo de desabrochar. Confinado ao reduzido agrupamento consanguíneo, a que se ajusta, ou compondo a equipe de interesses passageiros a que provisoriamente se enquadra, sofre a inquietação do ciúme, da cobiça, do egoísmo, da dor. Não sabe dar sem receber, não consegue ajudar sem reclamar, e criando o choque da exigência para os outros, recolhe dos outros os choques sempre renovados da incompreensão e da discórdia, com raras possibilidades de auxiliar e ser auxiliado. Viu a majestade divina nos céus e identifica em si mesmo a pobreza infinita da terra. Tem o cérebro inflamado de glória e o coração invadido de sombra. Orgulha-se ante os espetáculos magnificentes do alto e padece a miséria de baixo. Deseja comunicar aos outros o quanto aprendeu e sentiu na contemplação da vida ilimitada, mas não encontra ouvidos que o entendam. Repara que o amor na terra é ainda a alegria dos oásis fechados. E partindo dos elos que o prendem à estreita família do mundo, o homem que desperta para a grandeza da criação deambula na terra à maneira do viajante incompreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se grão infinitesimal de poeira nos domínios celestiais. Nesse homem, porém, alarga-se a acústica da alma e, apesar dos sofrimentos que o aflige, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade. Essa pergunta, quem nós somos, de onde a gente vem, para onde a gente está indo, qual é o nosso destino, é pergunta que fatalmente em determinado momento da evolução vai ocorrer em nossos corações e nossas mentes. E quando você começa a fazer um estudo através da ciência, que é o que foi convidado, né, o homem, a partir do século XIX, a partir do iluminismo, a gente começa a fazer o estudo de astronomia e ter esse encanto todo que o Emmanuel descreveu para a gente algumas décadas atrás. O Emmanuel falando para a gente, se a gente parar para ver o tamanho da Terra, o primeiro tamanho de uma cidade para outra. Hoje, daqui a pouco, a gente vai fazer o encontro do Chico Xavier numa cidadezinha do interior do Rio, chamada São Joaquim, amanhã, né, no caso, e hoje vão pegar a estrada, 5 horas de estrada para chegar lá. Olha só como é que é, né? Daqui para o Rio, aí você começa a ver
Qual é a distância daqui para a Lua, igual ele falou? Qual é a distância daqui para Marte? Qual é o tamanho do Sol? E a gente começa a estudar a astronomia e reconhecer que é uma faíscazinha. Esse nosso mundo aqui é como se fosse um grão de areia numa praia daqui do Rio de Janeiro. Então o que acontece? A gente começa a pensar no seguinte, e eu? Porque a gente começa a entrar nessa busca para entender a nossa natureza e a gente começa a descobrir que a maioria das pessoas não estão fazendo isso, não estão preocupadas com isso, estão preocupadas apenas em arrumar a maneira de subsistência, de ter o seu emprego, de poder levar alimento para dentro de casa, e ainda não estão preocupados ainda com o próximo. E a gente começa a pensar, meu Deus, qual é a função desse mundo? Aí vem a doutrina espírita dizer para a gente, ó, na verdade, nós somos todos espíritos imortais, espíritos que um dia fomos criados por Deus. Então, em relação à paternidade espiritual, não existe um papai ou uma mamãe espírito como existe aqui na Terra. Não existe isso lá nós fomos criados por Deus. E a gente está sendo matriculado aos poucos em escolas, que a gente chama de mundos, mas são escolas. Qual é a característica dessa escola aqui nossa? Quem está aqui já evoluiu alguma coisa. É só a gente olhar para as nossas indústrias, para a maneira como a gente mora, as nossas casas, a nossa alimentação, e principalmente essa evolução tecnológica que vem acontecendo de tempo para cá, a gente vai ver, nós já evoluímos sim alguma coisa. Não estamos nos primeiros degraus da escala evolutiva, mas ainda estamos muito distantes da perfeição. A característica desse mundo, como diz lá no Evangelho, capítulo 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, mundo de expiações e provas, é que o mal ainda sobressai sobre o bem, e nós somos espíritos rebeldes ainda ao Evangelho de Jesus. A gente não consegue praticar ainda. Então o Emmanuel tem um momento aqui no texto que ele até vem falar assim, né? Ele fala que a gente está confinado a um reduzido agrupamento consanguíneo, que vai se ajustando ou compondo a equipe de interesses passageiros. A gente sofre ciúme, cobiça, egoísmo, dor, a gente não sabe dar sem receber. Ele coloca aqui as situações que a gente vive hoje ainda por deficiência, ainda por falta de progresso nosso. E a gente vai chegar até um momento em que a gente vai entender que a humanidade não está toda aqui na Terra. Existe vida em todos os lugares, mesmo que a gente ainda não tenha conseguido comprovar cientificamente, apesar dos milhares de relatos e de materiais e de vídeos falando sobre ufologia, mas a gente ainda não consegue comprovar, mas a gente consegue comprovar uma coisa, né? Essa parte da população que está aqui na Terra é uma parte que está ainda no aprendizado do amor, de largar esse egoísmo que a gente ainda traz como processo evolutivo nosso e aprender a amar o próximo como a si mesmo. Então, ele coloca aqui pra gente. Repara que o amor na Terra é ainda a alegria de oásis fechado. Não é todo mundo que tem. E partindo dos elos que o prendem à estreita família do mundo, o homem que desperta para a grandeza da criação, ele deambula na Terra à maneira do viajante incompreendido e desajustado. Mas nesse homem, porém, alarga-se a acústica da alma. A gente já está começando a olhar para a vida como ela realmente é. Já começa a olhar para esse corpo aqui e falar, esse corpo aqui está sendo emprestado por Deus, eu tenho que cuidar dele, até porque se eu não cuidar dele, ele traz reflexos para o espírito que eu sou. Mas eu não sou esse corpo aqui. E vai chegar um momento em que o Pai vai convidar, eu vou ter que largar esse corpo, vou voltar para a natureza, vou voltar para o mundo mesmo de verdade, e vou voltar para onde Deus me mandar, aonde Ele que decide a minha vida, Ele que sabe o que é melhor para a gente, Ele que tem seus prepostos por aí, e a gente já sabe que quanto mais a gente aprender a desenvolver o amor e cumprir o que está no Evangelho de Jesus, mais a gente vai tendo moradas abertas daqui para frente. E que o descumprimento fecha a porta de acesso, matriculando cada vez mais, renovando o nosso passaporte para estar em mundos de expiações e provas como esse aqui. Então iniciamos hoje um estudo de mais um livro, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.